E Jéssica perguntou que tipo de assunto é, e o professor disse: as suas notas estão muito baixas, você precisa fazer mais aulas de reforço e você precisa contatar seus pais para falar que você vai ficar depois das aulas, para começar a ter essas aulas de reforço, e tem que avisar eles que é obrigatório isso e que não pode ser desfeito, porque senão, se você repetir de ano, eles vão ter que pagar uma multa de repetição. E o professor disse para ela ver isso imediatamente, entrar em contato com seus pais, pedir para eles virem. E Jéssica saiu da sala e ficou em um canto sozinha, pensando como é que eles vão brigar comigo após tudo isso. Eu que faço tudo naquele restaurante, e agora, se eu ficar depois da aula, as coisas vão começar a pesar pro lado deles e eles vão descontar em mim. Ai, mas não tem jeito. Se eu não falar, vai acabar dando mais problema. Então é melhor falar logo com eles. E Jéssica ligou para os seus pais e falou tudo que o professor pediu para ela falar. Eles gritaram com ela, falando que ela era uma inútil, não consegue nem sequer tirar uma nota boa e ainda dar esse trabalho pra gente. Desligaram e pouco tempo depois eles chegaram na escola, bravos com ela, e acabaram indo até o professor, após os outros pais terem saído. E o professor falou que as notas da Jéssica estão bem baixas, que ela vai precisar fazer essas aulas de reforço para recuperar as notas, porque senão ela pode acabar repetindo de ano, o que vai culminar em uma multa bem alta que vocês conhecem, por repetição. E os pais de Jéssica disseram que iriam permitir até um certo horário, porque ela precisava trabalhar no restaurante. E o professor disse que eles não estão entendendo. Ela precisa ficar o horário que foi programado pela escola, nem meia hora a menos, nem meia hora a mais. Precisa ser esse horário. E eles ficaram com raiva, disseram que não aceitavam isso. E o professor disse que essa era a norma. E eles acabaram assinando lá os papéis de consentimento. E quando saíram, olharam para ela e disseram que você só nos dá desgosto. E saíram de lá. E Jéssica se sentou em uma cadeira lá e pensou que bronca ela estaria esperando na casa à noite. E ela passou toda a aula e após ela acabar, ela ficou para o reforço que o professor falou e após ter repassado tudo o que o professor pediu e ouviu falar que ela iria precisar fazer na casa dela também, o que ele passou para ela. E Jéssica saiu apressada e ao sair andar um pouco na rua, o João apareceu e perguntou como foi hoje. Você saiu muito mais tarde que o habitual. E Jéssica disse que o professor me deixou em aulas de reforço para garantir com que eu pudesse melhorar minha nota. E o João disse que é bom, pelo menos você vai ter mais tempo para estudar agora e parece que seus pais não vão poder fazer nada. E Jéssica disse que eles tentaram e ficaram com raiva e ainda falaram que eu só dava desgosto para eles. E agora eles devem estar furiosos lá no restaurante. E o João perguntou para ela qual era o horário que ela deveria sair. E ela disse que era mais ou menos meia hora daqui para frente. E o João disse, parece que você saiu meia hora mais cedo. E ela disse que parece que foi mesmo. O professor disse que ele tinha um problema para resolver na casa dele. Então meio que acabou liberando a gente mais cedo. Então os seus pais estão esperando você chegar só daqui a meia hora mais tarde. E Jéssica disse que era mesmo. E João parou lá e perguntou se ela não queria fugir pelo menos um dia da rotina. E Jéssica ficou pensativa e disse que os pais dela podiam ficar furiosos. E João disse que é meia hora só para poder eles perceberem. Então você tem tempo para poder fazer alguma coisa. E Jéssica disse que acho que não é uma boa ideia. E João disse, eles pensam que você ainda está na aula, então por que não aproveitar? E ela acabou aceitando e resolveu passar em uma lanchonete para comer um pouco. E Jéssica disse que nunca havia parado aqui antes para comer. Eu só vi esse lugar, mas nunca tive tempo. E João disse que sempre tem uma primeira vez para tudo. E após saírem de lá, eles passaram por um outro canto da cidade, que Jéssica disse que ainda não tinha passado, indo em direção à casa dela. E ela viu por lá uns monumentos de arte que haviam construído. Ela disse que nunca havia visto isso antes. E João disse que quando você sai um pouco da rotina, você aproveita para ver novas coisas que você não tinha percebido antes. E Jéssica disse que está até feliz de poder ter sido liberado mais cedo. E
foram olhando por lá. Ela disse que esse pessoal até que tem um bom gosto para arte, eles são bons no que fazem, e eles foram andando por lá e passaram perto de um zoológico, e ela viu de fora alguns animais, e ela disse que só havia visto eles pela televisão, e que não imaginava que tinha isso aqui na minha cidade. E João disse que já andou muito por aqui, e que já explorou tanto a cidade, andando sozinho, e viu essas coisas, então por isso eu resolvi trazer você. Imaginei que você iria gostar de ver isso. E Jéssica disse que ele está certo. Eu realmente preciso sair mais, fugir um pouco da rotina. E João disse, então vamos lá. E a Jéssica perguntou, agora? Sim, vamos lá agora. Você tem que aproveitar esse pequeno tempo que você tem para poder sair um pouco da sua rotina. E ele ficou insistindo até que ela foi. E João pagou a entrada dos dois. E ele disse que quando você puder, vai pagar a entrada para algum lugar para mim. E ela disse, tá bom, eu vou lembrar disso. E foram vendo por lá alguns animais. E ela perguntou que animal é esse. Ela não tem braços nem pés. João disse, é uma cobra. Ela disse que nunca havia visto um desses. E João perguntou se ela já havia visto a natureza, as árvores, o mar assim, ou só viveu dentro da cidade mesmo. Ela disse que só dentro da cidade e nem viu quase nada disso que ele falou. Só sabe o que é, mas nunca viu. E João ficou olhando para ela, boca aberta. E ele disse que seus pais realmente te privaram de muita coisa. E ela ficou meio cabeça baixa e disse que sim. Eu já sei de muita coisa a respeito do que tem por aí, só que eu quase não vejo nada. E João encostou o ombro nela e disse, olha só aquele animal ali. E ela viu, e viu que ele acabou mudando de cor. E ela perguntou o que que é isso. Eu nunca vi nada igual. E o João disse que é um camaleão. Ele consegue mudar de cor para se camuflar com o ambiente, para não ser percebido pelos predadores. E Jessica disse que ela gostaria de ter um poder assim. Seria incrível não poder ser vista pelos meus pais. E o João começou a rir e disse que ela até que tem um bom senso de humor. E ela disse que não entendeu. E o João disse, vamos seguindo. Você ainda tem muita coisa para ver e pouco tempo para poder aproveitar. E foram passando por lá, vendo vários animais. E a Jéssica olhou na hora e disse que já está quase na hora da saída dela. Ela não pode demorar. O João disse, está tudo bem. Contando o tempo que você deveria estar na aula, que ela deveria acabar, mais um tempo que você levaria para chegar na sua casa e poder ir para o restaurante, bem, você tem mais tempo do que você imagina. E ela parou para pensar e disse, pior que é mesmo. E eles continuaram olhando por lá e viram uma ave com pernas bem longas e pescoço comprido, bem grande. Ela perguntou o que que é isso. E ele disse que é um avestruz. Ele é enorme assim. E a Jéssica disse se um frango crescesse desse tamanho, nem precisariam ficar comprando tanto. E o João começou a rir e disse que ela realmente pensou bem nisso agora. E olha só o tamanho dos ovos dessa coisa. E Jéssica disse realmente daria para uma família inteira só um, melhor do que de galinha. E o João disse que parece que ela só pensa em comer mesmo. Ela disse, eu não. Eu só realmente cozinho tanto que comida é o que mais fica às vezes na minha cabeça. E eles seguiram olhando por lá. E depois perceberam que o horário já estava quase dando, na hora deles saírem. E saíram de lá e Jéssica disse que foi incrível. Ela quer voltar aqui depois. Não sabia que tinha tanta coisa por aí desse jeito. E o João disse que tem tanta coisa que ela ainda não viu que vai ficar fascinada. E foram andando e passaram perto de um local onde tinha uns homens dançando lá. E fizeram mais acrobacias. E Jéssica disse que incrível. Eu queria um dia poder fazer isso. E João disse que é demais mesmo. E ele chegou lá perto e fez uma junto com eles. E o pessoal aplaudiu, até a Jéssica. E ele já foi indo embora com ela. E o João disse, qualquer dia, eu e você, nós saímos por esses outros lugares que eu já passei. E garanto que você vai se divertir. E Jéssica disse que nunca havia feito nada divertido na vida dela. E chegaram na casa dela. Ela se trocou e foi indo para o trabalho.